Salve, meus amores! Dia 2 de dezembro de 2024. Uma excelente segunda-feira para nós, uma excelente semana para nós, viu? Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja hoje e sempre conosco. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, ó Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus seja louvado. Eu fui pegar a Bíblia, né, para gravar aqui o vídeo de oração e reflexão da semana. E confesso a vocês que eu já peguei a Bíblia lá no altar, abrindo ela, né, folheando assim. Aí folheei, tava tudo escuro, e eu parei em um capítulo de Eclesiástico. Aí quando eu dei o zoom com o olho, falei, é isso aqui mesmo, não vou nem folhear mais nada com as meninas, abrir aleatoriamente no vídeo, não, eu vou levar em consideração, porque tem tudo a ver com o que a gente trabalhou hoje mais cedo no capítulo, né, que falava sobre a gratidão, capítulo 9, do Transformando Sofrimento em Alegria, que falava sobre a gratidão. E a nossa proposta de prática meditativa foi justamente de encontrar os nossos pais para agradecer-lhes ao dom da vida, né? E aqui, Eclesiástico 3, fala justamente respeito para com os pais, tá? É o tema desse capítulo. Escutem-me, filhos, porque eu sou o pai de vocês. Façam o que lhes digo e serão salvos. O Senhor quer que o pai seja honrado pelos filhos e confirma a autoridade da mãe sobre os filhos. Quem honra o próprio pai alcança o perdão dos pecados, e quem respeita sua mãe é como quem ajunta um tesouro. Quem honra seu pai será respeitado sobre seus próprios filhos, e quando rezar será atendido. Quem honra o seu pai será respeitado pelos seus próprios filhos, e quando rezar será atendido. Quem honra seu pai terá vida longa, e quem obedece ao Senhor dará alegria à sua mãe. Quem teme ao Senhor honra seus pais e serve a eles como se fossem seus patrões. Honre a seu pai em atos e palavras, para que a bênção dele venha sobre você. A bênção do pai consolida a casa dos filhos, mas a maldição da mãe arranca os alicerces. Não se vanglorie com a desonra do seu pai, porque você não conseguirá honra nenhuma com a desonra do seu pai. A glória do homem está na honra do seu pai, e a desonra da mãe é vergonha para os filhos. Meu filho, cuide de seu pai na velhice e não abandone ele enquanto ele viver. Mesmo que ele fique caduco, seja compreensiva e não despreze, enquanto você está em pleno vigor, pois a caridade feita ao pai não será esquecida e valerá como reparação pelos pecados que você tiver cometido. No dia do perigo, o Senhor se lembrará de você, e seus pecados se derreterão como geada ao sol. Quem despreza o seu pai é um blasfemador, e quem irrita a sua mãe será amaldiçoado pelo Senhor. Então, né? Forte. Tudo bem que aqui existe uma tradução, né? E essa tradução tá contendo muitas crenças. Não deixa de estar, né? Então a gente percebe que tem algumas palavras aqui que são utilizadas, alguns termos, né? Que são utilizados, que, por exemplo, eu discordo, né? Essa coisa do amaldiçoado pelo Senhor.
A gente sabe, né, que Deus não amaldiçoa ninguém. E, na realidade, esse amaldiçoado pelo Senhor, né, ao que a Bíblia se refere quando diz aqueles que desonram pai e mãe serão amaldiçoados pelo Senhor, na realidade é só uma reação à nossa ação. É a lei, né? A lei se aplicando, a lei da causa e efeito, a lei da justiça, né? A lei do karma. Então, a Bíblia, ela contém muitas sabedorias, muitas pérolas, mas ela precisa ser realmente muito refletida. E assim, a gente precisa aprender a pedir muita sabedoria, né? Iluminação, para poder compreender de fato o que está escrito aqui. Porque essas palavras acabam provocando, né, na grande maioria dos cristãos, uma alienação. Por quê? Porque as pessoas querem entender tudo que está aqui ao pé da letra. Só que tudo que está aqui está codificado. Tudo, absolutamente tudo. Então é um conhecimento codificado, é um conhecimento que ele precisa ser decodificado, né? Ele precisa ser melhor compreendido, né? As palavras que se utiliza aqui nem sempre são as melhores, né? Então a gente tem que ter essa sabedoria. Mas nesse capítulo 3, que eu quero que vocês estudem depois, né? Cada uma no seu tempo, mas que tire um momentinho essa semana realmente. Pode ser no celular, tá? Quem não tem Bíblia em casa, quem tem a Bíblia vai perceber que cada versão da Bíblia, cada tradução traz as palavras de uma outra forma. E no próprio Google vocês vão encontrar várias traduções de Bíblia e eu aconselho que vocês leiam, né? Se vocês forem ler todos os dias o Eclesiastes 3 e fazer a oração de Cristina Cairo, que é a oração do perdão. Então eu aconselho a gente fazer esse movimento durante toda a semana, começando hoje e indo até o domingo. E aí cada vez que a gente for ler o Eclesiastes 3, que a gente possa procurar uma versão diferente no Google, né? Para que a gente possa se conectar com vários tipos de termos e palavras diferentes, tá? E aí a gente vai pedindo mesmo a sabedoria, né? Pedindo o Espírito Santo que venha sobre a gente para trazer a decodificação que é necessária para cada alma. Porque para mim vai existir um código aqui dentro que eu vou precisar desbloquear. Né? Vai precisar chegar uma mensagem para você, já é uma outra mensagem, já é um outro código. Então a gente tem que saber respeitar isso também, tá? Mas nesse momento, eu já tinha lido essa palavra é muito forte, e eu me lembro de ter lido ela a primeira vez, eu era menina, devia ter uns 8, 10 anos, a idade da minha filha nessa faixa, e eu nunca esqueci, né, da força que tem essa palavra, e eu procurei sempre seguir à risca isso, né, de honrar os meus pais e obedecê-los, e mais do que isso, servi-los como patrões. Olha só, uau! Só que na mente de uma criança, né, como é que chega essa informação? Na mente de Palominha chegou super distorcida, tá? Tanto que eu sempre vivi a vida em função dos meus pais. Eu sempre coloquei os meus pais à minha frente, para além de mim. Eu sempre passei por cima de mim mesma para adotar aquilo que fosse o que meu pai ou minha mãe mandasse, ou que fosse que o meu pai ou minha mãe considerasse que era o certo, que era o melhor para mim, né? Então, durante muito tempo da minha vida, eu me peguei nesse fluxo, né? Colocando as minhas necessidades em segundo plano e colocando as necessidades deles em primeiro plano. E é aí onde começam, né, as distorções, porque para a gente amar e honrar não é necessário a gente viver em função de, seja lá quem for, pode ser pai, mãe, filho, pode ser marido, né, namorado. Então, amar, respeitar e honrar alguém não quer dizer viver em função da pessoa, não quer dizer você parar a sua vida e ficar somente servindo a pessoa, né? Não quer dizer você ter uma necessidade, você ter uma vontade, você ter até mesmo uma ideia, uma forma de pensar, né, diferente e que às vezes é oposta, é totalmente contraditória. Só que, nossa, eu engulo aquilo que eu penso, que eu sinto,
que eu quero muitas vezes fazer para adotar e assumir aquilo que é imposto pelos meus pais. Então, é esse movimento que a gente tem que ter um máximo de cuidado para a gente não se perder nisso. Porque isso não é sinônimo de amor, de honra, né? Digamos assim, isso é subserviência, tá? Isso não é amor, não é honra, não é respeito, não é admiração, tá? Porque muitas vezes a gente confunde as coisas. E aí a gente se comporta mesmo feito crianças. Crianças querem agradar os pais o tempo todo, né? Observe. Por que eu estou falando isso? Ah, Paloma, tudo é criança. Tudo pra você é criança. Não, gente, a gente está estudando isso no treinamento ascensional, tá? Então, se a gente está estudando isso, se a gente está lendo um livro, que o tema principal do livro é justamente a sombra da criança interior, não tenho como não falar de criança, tá bom? Então, sim, a nossa criança, qualquer criança, ela vai fazer tudo o que seja possível para agradar papai e mamãe. Tudo o que seja possível para chamar a atenção de papai e de mamãe, né? E como eu já expliquei a vocês, depois de adultos, às vezes a gente quer chamar a atenção e fazer o impossível para agradar lá em cima, né? Para agradar os nossos guias, os nossos mestres, mentores, os nossos orixás, né? Agradar. Mas, poxa, isso é ruim, Paloma? Não, isso não é ruim não, isso é bom. Até que ponto isso é bom? Aí vai depender de cada um, né? Até que ponto? Outro dia, o meu mentor falou assim pra mim, que eu tava querendo fazer uma coisa, né? Só que eu tava em dúvida se eu deveria fazer aquilo ou não, porque era uma atitude muito drástica e envolvia, né? Colocar uma outra pessoa numa situação bem delicada, só que diante de colocar essa pessoa em uma situação muito delicada, e eu já estava em uma situação muito delicada por conta dessa pessoa, né? Envolvia justiça, envolvia, digamos assim, delegacia, processos, essas coisas, né? Jurídicas. E aí eu tava conversando com o meu mentor, ele disse assim pra mim, e assim, eu com receio, sem querer fazer isso, porque eu tava assim, nossa, mas se eu fizer isso, será que eu realmente vou estar agradando a Deus? Será que realmente eu não vou estar só assumindo mais karma pra mim? Porque se for pra assumir mais karma, mais coisa assim, eu não quero não, eu vou preferir nem recorrer, deixa isso pra lá. Não vou, sabe? Vou engolir mais isso, vou baixar minha cabeça pra mais isso, vou assim agir como se nada tivesse acontecendo, né? Nada disso tivesse acontecido ou acontecendo. E aí ele disse pra mim assim, Paloma, o que é a lei da justiça, né? O que é a justiça? O que é a justiça humana? O que é a justiça divina? E como essas duas justiças se comportam? Como que a lei maior funciona, a lei da correspondência, né? O que está em cima é como o que está embaixo. Você acha que é à toa que existe uma justiça aqui embaixo? Você acha que lá em cima também não é no plano espiritual da mesma forma? Então, do que adianta você pedir a justiça divina quando você não pede e não é nem pede, quando você não mobiliza a justiça humana? Aí eu, entende o que eu falei mais cedo no nosso estudo? Quando eu disse assim, não adianta nada a gente ficar fazendo as transformações no plano mental, no plano do sentimento, mas na hora da ação, da prática, da fisicalidade, da matéria, a gente não coloca aquilo ali para cheque. Não adianta, né? E aí quando ele falou isso, eu disse, uau! Então é muito sobre isso, né? Às vezes a gente quer agradar, até a Deus, porque eu tava muito preocupada, assim, meu Deus, mas será que Deus vai se agradar disso, que não sei o que? Será que eu tô fazendo uma coisa boa? Será que isso não é sobre agradar a Deus, agradar aos mestres, aos mentores? É sobre eu estar agindo dentro da lei maior, dentro das leis maiores. Por isso a importância da gente procurar sempre estar se familiarizando,
estudando, conhecendo um pouquinho mais de cada lei, porque é um estudo muito profundo que vai levar a nossa vida toda. A gente vai levar a vida toda estudando e nunca vai conseguir compreender 100% de todas essas leis que regem o universo. Mas quanto mais próximos a gente estiver, maior vai ser, né, a nossa possibilidade mesmo de exercitar elas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, conforme os desafios, os obstáculos, eles vão aparecendo, tá? Então aqui, por exemplo, a gente fala sobre, poxa, eu vou ter os meus pais como se fossem patrões, ou seja, eles mandam e eu obedeço. Será que verdadeiramente é isso, né? Será que realmente é essa subserviência? Será que os pais também não estão aqui para aprender com os filhos? Então, lógico, isso aqui é uma tradução de quantos mil anos atrás, uma cultura, né? Uma forma de pensar, que a gente sabe que a Bíblia, quem escreveu com uma cabeça em uma época, porque vivia em um determinado tipo de sociedade. Hoje mudou tudo, hoje evoluiu tudo. E a gente sabe que não dá para ser dessa forma. A gente sabe que o amar, que o servir, que o estar disponível para dar amor, carinho, respeito, inclusive cuidado físico, sabe? Quando aqui fala assim, não abandone seu pai, não abandone sua mãe, mesmo se ficarem velhinhos caducos, cuide deles, dê amor a eles. Nossa, isso é princípio da lei do amor, né? Da lei da caridade. Você está sendo amoroso e caridoso com quem lhe deu a vida, né? Então isso é um conceito que não muda nunca. É um conceito que era um conceito de 10 mil anos atrás, vai ser de hoje, vai ser daqui a 20 mil anos, vai continuar sendo, né? De amor, de carinho, de respeito, né? Mas o não abandonar, até isso. Até que ponto é esse não abandonar, né? O não abandonar é estar disponível 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias do ano. O não abandonar é o procurar, né, uma casa de repouso bacana, onde a pessoa possa estar se desenvolvendo, como uma criança que a gente coloca na creche e que precisa, às vezes, estar numa creche, estar em um internato, porque não tem possibilidade de estar com o pai, com a mãe, e que muitas vezes a gente vai lá e visita essa criança, e vai lá e visita esse idoso, né? Não abandonando, não desprezando, entende? Então, assim, são conceitos, gente, muito profundos. E aí vai exigir da gente fazer uma análise, sabe? Vai exigir da gente olhar para o nosso pai, para a nossa mãe. Quer seja um olhar onde a gente consegue olhar fisicamente, na fisicalidade, quer a gente fazer essa reflexão somente através das práticas meditativas. Mas vai precisar que a gente realmente detenha esse olhar, para que a gente, quem tem, claro, os pais vivos, né, pai e mãe, e principalmente se esses pais já estão chegando numa idade muito avançada, porque a gente sabe, né, que mais cedo ou mais tarde eles estarão bem velhinhos, né, mais cedo ou mais... E aí a nossa vida, como é que fica diante de tudo isso, né? A gente vai abrir mão da gente mesma, a gente vai abrir mão de viver. Quem já constituiu família, por exemplo, vai abrir mão da família que constituiu, né? Quem ainda não constituiu família vai abrir mão de constituir uma para estar em subserviência ao pai ou à mãe a vida toda? Não. Não tem porquê. Porque se a própria palavra diz, né? A própria Bíblia tem um trecho aqui que fala que quando o homem, né, se unir à mulher, ele largará a casa de seus pais e vai viver e constituir sua nova família. Já foi, né? Então, é a gente procurar saber fazer essa diferenciação, tá? Porque uma coisa que sempre me marcou muito dessa questão da honra, do amor ao pai, essa coisa de quem honra o pai terá vida longa, né? E as suas rezas, as suas orações serão atendidas.
Então, essa honra é muito mais um respeito, um amor, um carinho, né? E principalmente o agir com a sinceridade do coração, o agir com a verdade, o agir com a verdade. Quantas vezes eu já bati de frente com os meus pais, né? Algumas vezes de uma forma mais bruta, mas assim, eu confesso que foram poucas vezes. Eu e meus pais, a gente sempre teve uma relação muito boa, muito positiva. Mas assim, eu já fui de opiniões contrárias diversas, de perder as contas. Aliás, eu sempre fui a ovelha mística da família, né? A ovelha holística. Então, eu sempre fui muito diferente de todo mundo. Eu sempre fui de levantar questionamentos, de fazer perguntas que ninguém fazia, de fazer coisas que ninguém fazia. E, exemplo, ninguém na minha casa tem tatuagem, são 7 filhos, ninguém nunca se tatuou, sabe? Ninguém nunca teve moto, ninguém nunca, sabe? Então, coisas assim que essa menina chegou assim, a última, né? Foi a caçula que já chegou arrebentando a boca do balão. Mas assim, eu nunca me lembro de ter desrespeitado meus pais, de ter colocado o dedo na cara deles, como eu já vi os meus irmãos fazerem, sabe? De ter dito desaforos pra eles, ou alterado o tom da voz e partido pra cima, como eu já vi, né? Meu irmão uma vez quase bateu no meu pai, assim, eu fiquei... Então, assim, eu acho que ter lido isso aqui enquanto criança me marcou tão profundamente, né? Que eu realmente nunca consegui, né, ter essa agressividade. Mas eu sabia dizer não, sempre soube dizer não, eu não concordo, não, pra mim isso tá errado, você devia rever isso aqui, a senhora podia, você não, que eu chamo meus pais, não é nem você, é a senhora e o senhor. A senhora podia ver isso aqui, o senhor poderia rever isso aqui, não, porque eu não concordo com o que o senhor tá me dizendo. Porque eu penso dessa forma, eu sinto dessa forma. Então, assim, eu sempre tive essa autonomia, né? Às vezes, desde muito nova, os meus pais falavam que isso era ousadia, né? Essa menina ousada, que menina ousada. Hoje, eles adoram isso na minha filha, que é uma característica dela, né? E eles riem, os olhos brilham. Aí eles falam pra mim, você era exatamente dessa forma como ela, né? Então, naquela época, enquanto filha, eles não aceitavam, né? Às vezes castigava, às vezes dava umas lapadinhas, mas eu apanhei pouco, né? Confesso que de apanhar mesmo, eu não fui aquela criança que apanhou demais, não. Mas eu sempre tive essa liberdade, né? E eu digo a vocês que a minha relação com os meus pais, ela veio passando por várias etapas de transformação, inclusive para eu sair desse lugar de subserviência, porque eu era muito de servir, eu era muito de, tipo assim, se for para largar tudo, eu largo, né? Eu larguei tudo quando minha mãe ficou com câncer a primeira vez. Larguei meu emprego, larguei tudo e falei, eu vou cuidar dela, exclusivamente dela. E aí fiquei em casa, a faxineira era eu, a cozinheira era eu, era quem lavava, passava, cozinhava, arrumava, né? Era a psicóloga de minha mãe, era a enfermeira, né? A cuidadora, era a nutricionista, enfim. Então, assumi multifunções ali e só consegui descansar minha cabeça no travesseiro, voltar a trabalhar e ficar bem sossegada quando eu vi que minha mãe estava realmente bem, né? E depois de quase 12 anos, né? Passou mais de uma década, ela teve o segundo câncer. E aí foi quando eu disse não. Toda a família esperava, né, que eu fosse estar o tempo todo ao lado, porque ali já não existia mais um vínculo de CLT. Então, ela não tem emprego para largar. Se há uma década atrás ela largou o emprego para cuidar da nossa mãe, agora que ela trabalha para ela pode fazer isso e cuidar da nossa mãe de novo. E eu disse, Paloma não tá mais aqui para isso. Falei, não. Ela teve 7 filhos, não só foi um. O meu papel, a minha missão eu já fiz, eu já entreguei. Eu tinha um nível de consciência, agi de acordo com o meu nível de consciência, mas agora eu estou com outro nível de consciência e já não faço mais a mesma coisa. Para além do que, agora eu já sou mãe, tenho a minha filha, tenho que cuidar, tenho a minha casa, tenho os meus atendimentos, as pessoas, tenho que gerir a minha vida. Né? Naquela época eu não tinha, morava com eles ainda, né? Querendo ou não, comida em casa eu tinha,
O resto trabalhava para o meu supérfluo. Podia passar sem o supérfluo, porque estava vivendo em função da minha mãe, né? Ela estava doente, eu estava vivendo em função dela. Então não existia supérfluo, não existia balada, não existia saída, não existia sair para comprar roupa, sapato, não tinha porquê, né? Mas agora não, agora eu tinha casa para sustentar. Água, luz, telefone, internet, né? Prestação da casa, tudo. E aí, quem é que vai gerir isso aqui? E aí eu tive que chamar meus pais para conversar sobre isso, porque era uma responsabilidade muito grande. Eles já estavam, né, contando com isso, a família toda colocando, impregnando a mente. E aí chamei eles dois, conversei e falei que não dava para mim, né? E meu pai ficou arrasado. Minha mãe super entendeu, super aceitou, e ela disse, não, minha filha, fique tranquila. Quando houver uma necessidade de um exame, mais assim, uma tomografia, uma coisa que eu realmente preciso de companhia, você vai. Se você não puder ir, seu pai vai, né? Ou alguém, seus irmãos. Mas as quimioterapias eu vou fazer sozinha. Aí meu pai, mas você vai só. Vou pegar um Uber e vou. E aí, assim, eu lembro que da primeira vez que eu deixei a minha mãe ir pra quimioterapia sozinha, né? Porque as primeiras sessões eu ainda acompanhei. Depois a agenda foi inchando, né? E aqui a lapada tava comendo, porque a espiritualidade já tava me dizendo, você não tem que estar nesse papel, você não tem que estar nesse lugar. E eu insistindo, sabe? Querendo resistir. Aí, quando não teve jeito, porque eu já tava espremida, apertada, eu tive que... Mãe, hoje eu não tenho, a partir de hoje eu não tenho mais condição de te acompanhar nas quimioterapias. Aí foi aquela agonia. E eu me lembro que a primeira vez que ela foi muito engraçado, porque eu fiquei em casa e eu fiquei mal. Eu fiz alguns atendimentos, mas não passei o dia bem, fiquei assim, meu Deus, me sentindo muito culpada por não ter, né, acompanhado ela. E aí no finalzinho do dia eu mandei um WhatsApp pra saber onde ela tava, como ela tava. Ela disse que já tava em casa, como foi. Ela estava maravilhosa, radiante, parecia criança. Ave Maria, porque foi a primeira vez que ela saiu de casa sozinha, sem a companhia de um filho, sem a companhia de um marido. Ela simplesmente teve a autonomia de pedir o Uber dela e se mandar, e foi, voltou de Uber, fez tudo só, e ela se sentiu assim no auge, sabe? E aí eu parei assim, eu fiquei, meu Deus, olha só, né? Muitas vezes quando a gente excede no cuidado, isso serve para mães com filhos, né? Mães que são super protetoras, pais que são super protetores. Isso serve para filhos com os pais, né? Então, muitas vezes, quando a gente excede no cuidado, quando a gente excede no fazer, na subserviência, a gente rouba do outro a sua capacidade, o seu brilho, o seu vigor, a sua disposição. A gente rouba do outro um pedaço da autoestima dele, dela, sem saber o que a gente está fazendo. Isso serve para relações entre namorados, entre amigos, tá? Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Dar sim, ajudar sim, fazer sim, mas tudo tem um limite. Até que ponto eu devo ir? Até que ponto eu posso ir? Até que ponto é saudável que eu vá? Saudável para mim, primeiramente, e saudável para a pessoa. E muitas vezes a gente não está disposta a se colocar em primeiro lugar. Por quê? Porque a gente foi acostumado e programados, tanto pelas religiões, pelos dogmas, né, das religiões, quanto pela cultura, pela sociedade no geral, principalmente nós que somos mulheres, principalmente nós que somos negras, tá? Isso aí potencializa ainda mais. Por quê, Paloma? Porque histórica, os níveis históricos, né? Se a gente for pesquisar, a gente vai entender que as mulheres e de origem negra, muito mais, servir, eu nasci para servir, eu tô aqui para servir, mas não é um lugar de um serviço devocional, né, que a gente já começou a estudar, já começou a pincelar, não é desse lugar não, de um serviço lindo, devocional, orientado pelas energias crísticas, não tô falando disso, eu tô falando do serviço desmedido, aonde muitas vezes a gente entra em campos de ressonância vibratória com o passado
até mesmo lá da senzala, ó, de quando a gente, sabe, servia nas casas dos senhores de engenho que não tinha dia nem hora de descanso, né? Então, respira, reavalia toda essa conexão com o papai, toda essa conexão com a mamãe, né? Reflete, medita bastante. Eclesiástico capítulo 3, tá? É um capítulo curto, não é um capítulo longo. Procura limpar sua mente de todas as crenças que você acredita, porque eu sei que aqui existe um manancial de lixo mental, lixo emocional e de crenças limitantes que foram inseridas no meu sistema enquanto eu ainda era uma criança e tinha 8 anos e li aqui. Então não foi à toa que isso chegou pra mim, né? E não é à toa que tá chegando pra você. Porque como a gente falou no início, né, do nosso estudo de hoje, as crenças genéticas, históricas, de alma, né? E as crenças primárias, que são adquiridas na infância. Então, tudo isso, aqui tem, ó, um monte de chavezinha. Só que a gente vai pegar esse estudo justamente para quê? Para ir destravando essas chaves. Para dizer, não, isso aqui não. Isso aqui não. Eu não tenho que desonrar, eu não tenho que passar por cima, eu não tenho que abandonar, né? Mas eu também tenho que saber qual é o meu lugar. E como exercer o meu lugar, como exercer o meu papel de filha da melhor forma possível. Mas sem roubar também, né? Querer roubar ou querer até assumir um lugar que não é meu. Porque muitas vezes a gente se coloca, né? Troca de papéis, inverte. E aí se coloca no lugar de pai, se coloca no lugar de mãe, sem ser mãe, sem ser pai. Então hoje você tem filhas? Quem são seus filhos? É deles que você tem que exercer o papel. Apenas deles. Você é filho, filha? Seus pais estão vivos? Como é que você se comporta hoje? Como é que você se porta hoje diante dos seus pais? São essas reflexões que a gente tem que colocar para jogo essa semana, tá? E não só refletir, não adianta nada ficar só no mental, já ir praticando as mudanças necessárias para que a gente possa ver o desemaranhamento na nossa vida. Sem medo de errar, gente. Todo mundo tá aqui para errar. Se errou e percebeu que errou, paciência, se corrige, tenta de novo, tenta de uma outra forma, tenta sobre outra perspectiva e vai tentando até conseguir acertar, tá? E no meio do processo só se acolhe a figura paterna e materna e mete dança na oração do perdão de Cristina Cairo, que é para poder a gente estar liberando todas essas manchinhas, tá? Do nosso corpo emocional, relacionadas a mágoas, né? A ressentimentos, a ódio. Então vamos limpar esse corpo emocional para que a gente possa verdadeiramente adentrar um novo nível de consciência, um novo nível de ser a partir de agora. Um beijo no coração, viu?